onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos sumindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali.
Olá, queridos, boa noite, como está você? Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Central de Americana. Tudo bem com você? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E nós estamos felizes aqui porque o pessoal, os irmãos estão escrevendo aqui no nosso chat, né? Nós estamos aqui com o chat aberto. Nós temos aqui aproximadamente 71.200 pessoas inscritas no canal da igreja. Louvado seja o nome de Deus. E eu quero cumprimentar a você que está aqui na região, e também você que está aí, né? Não importa a cidade que você está, aqui no Brasil, fora do Brasil, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Central de Americana. E hoje quem vai pregar é o pastor da igreja. O pastor Eberton Batista já está aqui nos estúdios, né? E daqui um pouquinho ele vai falar para nós aqui as verdades da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ler aqui o nome de alguns que estão conosco. Primeira pessoa quem escreveu, Gilberta Ávila. Boa noite, irmã Gilberta, seja muito bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe sua família. Nós temos aqui o pastor Paulistino e a professora Leila desejando boa noite a todos os irmãos queridos. Nós temos aqui o tio Jura lá do NASP São Paulo, pessoa muito querida que sempre nos ajuda aqui também, já nos ajudou muito, ajuda também. Se você tiver uma igreja aí que você quer colocar o seu site, né, no ar, o canal da igreja, fale com o tio Jura, tá bom? Um excelente profissional. Nós temos aqui também a irmã Maria Tereza, que está falando lá do Paraguai. Buenas noites, irmãos queridos. Boa noite, irmãos queridos. Ricas bênçãos a todos. Obrigado, viu, Maria Tereza? Fique aqui conosco, tá bom? Compartilhe o nosso link para que outros irmãos aí da sua região conheçam a palavra de Deus. Pastor Paulistina também abençoe a todos os adoradores, ao mensageiro dessa noite, né? Obrigado, pastor Paulistina. A Maria Ângela também, gratidão a Deus. Boa noite, povo santo do Senhor Jesus. E obrigado, Maria Ângela. O tio Jura também pedindo pela família e que Deus faça o melhor a todos nós. Obrigado, tio Jura, pelo seu pedido também. A Luciana Fernandes também dando boa noite. A irmã Eudina Decol também dá uma boa noite ao povo de Deus, que ela está passando aqui, né, também, orem por ela, está passando um momento muito difícil e muito triste, né? Irmã Eudina, nós estamos em oração pela irmã, viu? Todas as quartas-feiras, né, os cultos, estamos orando pela sua família, tá bom? Nós temos aqui também o irmão Otaviano Oliveira, toda a glória é dada ao nosso Deus, né? E eu até separei aqui, viu, querido Otaviano, Salmo 115, né, para citar um pouquinho antes da oração, onde diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, não é por nossos méritos, não é verdade, irmão Otaviano? Mas sim pelos méritos do Senhor, né? Tá bom? Nós temos a Maria Ângela também, que está falando lá de Belém do Pará. Então, conhece aqui o pastor Eberton, né? Conhece o pastor Eberton e muito, é do Belém do Pará. A Maine Alves também, boa noite, pedindo oração pela saúde e proteção para os filhos. Obrigado, viu, mãe? Ela cita que Deus abençoe. A Marisa Conceição também conosco. A irmã Gilberta pedindo aqui pela vida espiritual, todas as áreas, o trabalho, pedindo pela família e para uma amiga, né, pela cura de um câncer, né, de um cancro, né? A irmã Gilberta Ávila está em outro país, né, irmã Gilberta? Que Deus abençoe ricamente a senhora aí, viu? Fiquem com Deus. Nós temos aqui a irmã Hélia Cola também. Irmã Hélia, que saudade da senhora, tá bom? Logo nós veremos a senhora ali na igreja, tá? Paulo Afonso também, boa noite, irmãos, pedindo oração pela família, para algumas provações que estão passando. Orem pelos contatos de estudo bíblico, que Deus nos dê força e agradece desde já. Obrigado, Paulinho. E parabéns aí por você dar estudos bíblicos, tá bom? É muito legal, muito gratificante. É bom para nós que ensinamos e é bom para as pessoas que aprendem também a palavra de Deus, né? A Luciana também está conosco. Boa noite, irmãos. Orem por ela, pela vida espiritual. Ela é de Goiânia. Um abraço aí a todos os goianos que acompanham a gente, né? Povo muito querido também. Já estivemos aí em Goiânia. Estivemos ali também
Caldas Novas, né? E doutor João Pena, meu amigo, esses dias tinha uma pessoa aqui de Caldas Novas e ela ia enviar um abraço ao doutor João Pena, meu amigo especial ali de Caldas, tá bom? Nós temos aqui o irmão Lorival Ferreira da Silva. Lorival, meu amigo, irmão, tive o privilégio de dar estudos bíblicos para o irmão Lorival, uma pessoa muito querida, um grande profissional também, é um pintor, né? Profissional da área. E ele está morando agora em Curitiba, né, Lorival? Um abraço para você e para toda a família, esposa, os filhos, tá bom? Saúde para vocês aí em Curitiba, queridos irmãos. A Eliana Oliveira também dando boa noite, a Silvia Lopes da Conceição também, o irmão Romário Moreira Araújo, boa noite a todos, um culto abençoado. A Silvia Lopes da Conceição está em Jaraguá do Sul. Um abraço a todos os pessoal que mora em Jaraguá do Sul, Morvan, Liara, todos que acompanham a gente aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, queridos? Nós temos aqui também o Lorival, né? Muito grato a Deus pela vida, orações pela família. A Neiste Vale também, boa noite a todos, pedindo oração em favor da vida espiritual e também dos seus filhos, né? A Luciana Fernandes, boa noite, pede oração aqui pela família. Ela é de Açu, Rio Grande do Norte. E também a tia Esther, esposa do tio Jura, dando uma boa noite aos queridos irmãos. A Gisélia Sena, ela é de Carapicuíba, em São Paulo. O irmão Lorival, amém a todos nós. E a Gisélia, ore pela vida espiritual e também da saúde, né? O irmão Otaviano, ele é de Formosa, ele escreveu aqui, né? Lá, Formosa da Negrena, lá no Maranhão, né? Tá bom? Muito obrigado aí, Otaviano. Nós temos aqui o Severino Laurindo, boa noite, que Deus abençoe a todos. Queridos, nós temos aqui inúmeras promessas de Deus aqui nos Salmos, né? Eu estou com a minha Bíblia, que eu uso aqui toda quarta-feira, essa é uma Bíblia especial, viu, gente? Bem antiga, né? E eu gosto muito aqui de sublinhá-la, né? Marcar os textos assim que eu gosto, escrevo alguma coisa. Então, aqui no Salmo 115 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, que nós possamos entender que toda a honra, toda a glória, ela vem de Deus. No Salmo 103 também diz que nós não devemos esquecer dos benefícios de Deus para conosco. Salmo 103, né? Tem uma história muito linda de Philip Wiman, na Inglaterra, depois ele se torna um lord, e a mamãe sempre explicava esse salmo para ele, né? E um dia ele se tornou uma pessoa influente na Inglaterra e ele citava esse salmo, Salmo 103. Não esqueça dos benefícios que Deus lhe deu durante o dia de hoje, durante o ontem, e o que ele vai fazer por você o amanhã, tá bom? E o Salmo 103 diz também que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Deus é todo-poderoso, né? E também eu quero dizer aqui que Deus, né? Deus me dá poder para fazer o bem. Quem faz o bem é de Deus. 3 João 11. Olha só que lindo, né? Então, há muitos meios, né, para nós usarmos os talentos confiados por Deus. Então, isso está também ali na minha consagração hoje de Ellen Goldwhite. E nós devemos também fazer o bem em prol das pessoas. E esse canal, essa igreja, tem o hábito de abençoar as pessoas, orando, ajudando com cesta básica, ajudando com conselhos. Então, esse é o momento para você compartilhar o link, para você também passar para as pessoas, para que eles ouçam hoje. Servo de Deus, pastor Eberton Batista, vai estar aqui conosco. Daqui um pouquinho já está nos estúdios aqui, e ele vai falar ao nosso coração aqui também, né? Irmãos, antes da gente ir para a oração, mais gente escreveu aqui, né? Eu não posso deixar de citar aqui o Severino, Maria Soraya Teixeira, a Maria Sônia Campos, orar pela saúde da irmã Maria, a tia Esther também pedindo oração para a amiga Maria Luzinete da Silva, para que Deus resolva da melhor forma os problemas que ela enfrenta. Também Helena Fernandes pedindo oração, a irmã Joaninha Lima também, agradecendo a Deus, que Deus abençoe a todos. Também nós temos o Aloísio Félix também,
ele está lá em Itapira. Olha que legal, né? Itapira, aqui próximo, né? Que Deus te abençoe, Luísio. Também a Maria Barbosa, ela também pedindo aqui para a família. A Lúcia Lopes também, continua orando pela saúde. Ela trata do câncer, irmãos, uma enfermidade, né? E ela vai fazer uma químio também amanhã. E ela pede aqui a bênção de Deus na vida dela. A Maria Soraya também, pedindo oração para a família, amigos, questões de libertação, de restauração. E nós temos aqui também a irmã Silvana Pini, pedindo pela saúde. E a Letícia Estina Xavier dando boa noite, Deus seja louvado. A Letícia é membro aqui da nossa igreja também, cantora, né? Minha sobrinha. A Tereza Padilha também, boa noite. Ela está em Paragominas, no Pará. Conheço o pessoal aí de Paragominas, gente boa demais, pedindo oração pela família. Tereza Padilha pedindo ali para todos ali de Paragominas, né? Queridos, chegou o momento agora, né, Lê? E ela pede aqui para o Nivaldo, né, que vai fazer uma cirurgia. Eu creio que é por esses dias, né, Letícia? Que ele vai fazer a cirurgia, meu cunhado. E nós vamos orar pelo Nivaldo também. A Nice Correia pedindo oração por ela, pela família. Irmãos, nós devemos tudo a Deus, não é mesmo? Tudo nós devemos a Deus. Tudo, nosso ser, as coisas que nós temos, os nossos talentos, o nosso tempo. Aliás, nós somos mordomos de Deus aqui nessa vida, né? Há 4 coisas, né? Tempo, talento, corpo e bens. Deus nos deu para a gente administrar da melhor maneira possível, né? Então, nós somos mordomos de Deus. Então, nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Aqueles que vão passar por cirurgia, aqueles que estão se recuperando, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problema no lar. É momento de buscar a Deus, irmãos, porque sem Deus, nada somos e nada conseguimos realizar. Então, esse é o momento agora, né, irmã Ruth, que a senhora escreveu aqui nesse momento, né? Ela agradece por uma bênção grandiosa que o papai deu para ela hoje. Olha que lindo, né? Compartilhar. Gratidão a Deus. Então, nesse momento, irmã Ruth, nós vamos aqui humildemente perante o nosso Deus, curvar a nossa fronte em atitude de reverência. Nós vamos falar com Deus. Você também aí, feche seus olhos se você puder. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe o Evangelho eterno através do Santo Espírito, e o Santo Espírito nos mostrou a Cristo, nosso Senhor e Salvador ressurreto. Nós pedimos humildemente, Pai, uma bênção agora para todos que estão aqui no canal da Igreja Central e aqueles que vão acompanhar durante a semana, durante os meses, durante os anos. Eu peço a bênção para o teu povo, Pai. Sem ti, nada somos e nada podemos fazer. As honras, Pai, pertencem a ti, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome devemos dar glória por amor da tua misericórdia, porque o Senhor é fiel, a fidelidade do Senhor. Obrigado por abençoar o meu lar, abençoar o lar do pastor Eberton, o lar do pastor Paulistina, o lar também de todos que estão aqui, Pai. Nós citamos o nome deles, da Ruth, da Nice, da Letícia, o irmão Nivaldo, que vai passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja com ele, a Silvana, Maria, a Lúcia, também ao Luísio, a irmã Joaninha, Helena, tia Esther, a Maria Sônia, o Severino, Pai, o Otaviano, tantas pessoas, a Gisele, o Lorival, lá em Curitiba, meu amigo querido, que eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com ele, também a Luciana Fernandes, lá no Rio Grande do Norte, lá em Açu, também a irmã Neiste Vale, Pai, todo esse povo querido que está aqui, o irmão Romário, a Luciana Reis, o Paulo Afonso, a irmã Hélia, a Gilberta Ávila, que tem uma amiga, Pai, que está tratando câncer, Pai. Quantas pessoas enfermas. O irmão Otaviano está aqui, a Mãe, a Eudina, tio Jura, pastor Paulistina também, e a Gilberta Ávila, que eu já citei, Pai. Quantas pessoas querem o teu
o teu carinho, o teu conforto, que o Senhor possa estender a tua mão agora e colocar a tua mão em nossa vida, em nosso ser, e que nós saiamos desse culto, Pai, revigorados com o poder da Bíblia, a tua santa e divina palavra. Eu peço também, Pai, lembramos aqui da irmã Rosângela, e ela cita aqui, meu Pai, também a cirurgia da vesícula, e que Deus está no comando, que ela seja bem-sucedida, os médicos também, abençoe a irmã Rosângela, Pai. Nós pedimos também, Pai, o perdão dos pecados, que nossos pecados que não façam, que o Senhor possa nos perdoar para não fazer separação entre nós e Ti, meu Pai. Eu peço a bênção para minha irmã Angelina, Pai, que está em casa, que saiu do hospital na semana passada. O Senhor continue com ela ali, Pai, com todos os familiares. E eu peço a bênção também para a nossa Igreja Central de Americana, o nosso pastor, os pastores que estão acompanhando, as igrejas que estão acompanhando, a nossa união, a nossa divisão, a nossa conferência geral, e que nós estejamos prontos quando Cristo retornar a esta terra. Abençoe agora a mensagem espiritual. Nós pedimos humildemente, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, é uma bênção, né? A Marisete escreveu aqui agora, pedindo oração para o Sansão, Miguel, pela recuperação de uma cirurgia, Jacarepaguá. A irmã Rose Teixeira também pedindo pela vida sentimental e espiritual, né, Rose? E depois, no final, a gente promete que vai citar o nome de vocês aqui novamente, tá bom? Eu quero chamar aqui o pastor Eberton Batista. Boa noite, pastor Eberton. Tudo bem contigo, pastor? Olá, Cleiton, boa noite a você. Que bom estar contigo aqui nesse culto especial de quarta-feira, um culto especial de oração. E parabéns a você que está aí também conectado conosco pelo canal do YouTube. Esperamos que o Espírito Santo toque o seu coração e fale de maneira poderosa a sua vida nesta noite. Abençoe Obrigado, seu dia. Cleiton, obrigado. Que Deus nos conduza agora com o estudo da palavra. Obrigado a você que está aí. Quero fazer um pedido antes de apresentar o tema desta noite. Pedir que mais uma vez você compartilhe essa live, que você encaminhe o link dela aí nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. Peça que eles parem um pouquinho para ouvir a palavra de Deus, porque certamente Deus falará conosco nesse momento. Eu escolhi para o nosso estudo Mateus capítulo 8. Tive uma pequena mudança de planos aqui, mas hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 8. A primeira parte é um capítulo profundo, com várias histórias interessantes, mas eu escolhi a primeira parte para um estudo especial. E a princípio eu estava pensando em falar sobre família, e eu vou abrir esse leque aqui, por quê? Porque nós retrocedemos com o tema, porque no próximo sábado agora nós teremos um culto JA distrital aqui em Americana, e nós também vamos trabalhar a temática de família. Então achei melhor deixar a temática para ser trabalhado no próximo sábado às 16 horas e 30 minutos. Nós vamos ter o nosso culto JA e você já é o nosso convidado a vir e participar. Hoje eu quero pensar com você um pouquinho no livro de Mateus. Quando você abre Mateus, e você pode abrir agora a sua Bíblia aí, os capítulos 1 a 4 de Mateus, nós temos aqui sendo apresentado a pessoa do rei. Dos capítulos 5 até o capítulo 7 de Mateus, nós temos os princípios do reino. Então, a palavra vai discorrendo nessa área. Quais são os princípios do reino? E, a princípio, apresentou quem é a pessoa do rei. Quando nós chegamos no capítulo 8 e 9 de Mateus, nós temos agora a temática do poder do rei. Então, veja, de 1 a 4, quem é o rei? Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora, do capítulo 5 ao 7 é o Sermão do Monte, os princípios do reino de Jesus, ou os princípios de alguém que quer refletir o caráter de Jesus, ok? E agora, então, do capítulo 8 a 9, nós temos o poder de Jesus, o poder do rei.
É o momento agora que as pessoas ouviram, mas agora elas vão ver. E Jesus vai fazer aqui grandes milagres com a maneira como ele fala, dando ordens, tocando, ok? Então Jesus agora vai mostrar com as suas ações que ele é o Messias que viria, porque ele vai fazer coisas extraordinárias baseadas no poder de Deus. Quem sabe você que está me escutando agora está precisando que algo extraordinário aconteça na sua vida. E eu quero dizer, e você vai ver com o estudo de hoje, que com o poder de Deus, tudo é possível na vida daquele que crê. Tudo. Entendeu? Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, não é pouca coisa. Ou aquilo que está ao nosso alcance, é tudo, até as coisas impossíveis diante dos homens. Então, nós chegamos ao capítulo 8, onde nós vamos pensar um pouquinho no poder do rei. Você vai ler comigo e hoje o nosso tema vai ficar dentro dos 4 primeiros versículos do capítulo 8 de Mateus. E você pode ler comigo. Diz assim, verso 1: Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se queres, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Eu quero, seja curado, fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isto a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Paremos um pouquinho aqui e vamos pensar no tema que eu intitulo como Precisamos de Cura. E para isso nós vamos estudar o milagre que Jesus fez com este homem leproso. Como Jesus o transformou, curou. Como Jesus fez um milagre tão grande na vida dele. Para que você tenha perspectiva de que o seguinte: Jesus também pode hoje fazer um grande milagre, uma grande ação na sua vida, na sua família, na sua realidade. Ok? Então pense comigo. Esse milagre, a purificação desse leproso, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, ele é o evangelista que faz o mais sucinto relato deste milagre. Também é o único que põe esse acontecimento imediatamente depois do Sermão do Monte. Somente Marcos nos conta que Jesus, queridos, se sentiu profundamente compadecido à vista desse homem aflito. Todos os evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, afirmam que Jesus, desafiando as regulamentações, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus deixou que o constrangimento do amor divino tomasse procedência sobre a injunção que proibia tocar em um leproso. Algumas verdades são importantes aqui, nós vamos relatar. A primeira delas, diz o texto: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Para um pouquinho aí. Queridos, as pessoas queriam ouvir Jesus, pois ele falava de perdão, vida e segurança. 2000 anos depois, as pessoas continuam buscando a Jesus. Você veio aqui agora a esse canal para ouvir a palavra de Jesus e ele fala conosco através da Bíblia Sagrada. E eu quero orar nesse momento para que realmente ele fale conosco e com você de modo especial e que a cura que nós vamos estudar aqui
seja para você o insight que você precisa para que Deus também faça uma cura, um grande milagre na sua vida. Feche os olhos. Pai querido, obrigado por estar com a tua palavra aberta. Já conversamos um pouquinho de maneira introdutória e agora vamos entrar no estudo da sua santa e bendita palavra. Ilumina-nos, Senhor. Ser com essa pessoa querida que escuta essa mensagem, para que ela perceba que o mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que está disposto a fazer milagres hoje na vida dele, na vida dela, na vida desta família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A Bíblia começa dizendo aqui no capítulo 8 que as pessoas estavam seguindo a Jesus, uma grande multidão. Ou seja, as pessoas queriam estar com Jesus e ouvir as suas palavras. Para um pouquinho. Olhe para mim aqui. Por que é que hoje, muitas vezes, nós criamos um paradigma que as pessoas não querem ouvir de Jesus? Não querem ouvir de Bíblia e nem de fé. Você sabia que isso é um paradigma que nós criamos? Mas quando você olha de maneira macro, você percebe que as pessoas estão sedentas, desejosas de ouvir as palavras de Deus através da palavra. O problema é que muitas vezes nós não usamos a Bíblia como deveríamos. Muitas vezes nós queremos empurrar a Bíblia nas pessoas e fazer com que elas aceitem a mensagem à força, quando na verdade não é esse o caminho. Jesus não fazia assim. As pessoas seguiam Jesus porque as pessoas enxergavam a palavra na sua vida antes de qualquer livro ser aberto para apresentar a Deus. E esse é um dos grandes dilemas que nós temos. Nós queremos ensinar da Bíblia, mas muitas vezes não vivemos a Bíblia. E o que acontece? As pessoas muitas vezes não nos seguem como seguiam a Jesus. Mas a mensagem, ela continua precisando ser anunciada, pregada. E o que nós precisamos? Nós precisamos pregá-la como Jesus pregou, ensinando primeiro com a nossa vida, para depois ensinar com os livros ou com qualquer outra teoria que você pense em apresentar a palavra. As pessoas jamais vão seguir em Jesus e estudar a Bíblia se primeiro não enxergar Jesus e a Bíblia na sua, na minha, na nossa existência. Sabe, a Bíblia diz que essas multidões seguiam Jesus. E quando ele estava descendo do monte, diz que um leproso aproximou-se de Jesus. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se queres, pode me curar e me deixar limpo. Um leproso aparece na história. Jesus está descendo a montanha ali do Sermão do Monte e então este homem aparece. Você entende o que era a lepra naqueles dias? Queridos, a lepra causada pelo bacilo da Hansen era a mais temida doença do primeiro século. Além de incurável, trazia o drama do isolamento. Uma pessoa diagnosticada com lepra recebia uma sentença de morte, era arrancada do convívio familiar, não podia mais frequentar as sinagogas, nem mesmo ir periodicamente ao templo, como era uma prática dos judeus. Um leproso deveria ser reconhecido como alguém imundo. Ele era recolhido em leprosários e ali passava o resto dos seus dias, vendo seu corpo apodrecer até a morte. O leproso era considerado imundo, de acordo com Levítico 13, verso 45 e 46. Naquela época, queridos, nenhuma enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande e por tanto tempo como a lepra. Essa infecção terrível obrigava a vítima a viver
separada dos outros e gritar: imundo, imundo, imundo. Quando alguém se aproximava, para que então essa pessoa não fosse contaminada. Queridos, a lepra era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também um parecer eclesiástico. A lepra era um símbolo do pecado também, e até mesmo da maldição divina. E você tem várias pessoas na Bíblia que receberam a lepra ou se tornaram leprosos por um juízo divino. Você tem Miriam, irmã de Moisés, você tem Gease, que era o ajudante de Eliseu, você tem Asa, você tem também o rei Uzias, lembra? Quando o rei Uzias foi queimar incenso, não era atribuição dele, era apenas do sacerdote, mas ele tomou uma atribuição religiosa e foi oficiar. E ali então apareceu uma mancha branca na sua testa, e era o sinal do desagrado de Deus. Era a doença chamada, isso mesmo, a doença chamada lepra. Uma pessoa leprosa, paulatinamente, ia sendo deformada pela doença. As cartilagens do corpo eram devastadas. A pessoa ia apodrecendo viva, ao ponto de tornar-se, queridos, uma carcaça humana mal cheirosa. As características da lepra são as mesmas do pecado. Insensibiliza, separa, deforma e mata. Isso aqui, irmãos, eu acho forte demais. O ser humano com uma lepra se tornava uma carcaça humana mal cheirosa. Você já foi em um cemitério e naquele cemitério você sentiu o cheiro de alguém que estava em decomposição, de alguma pessoa que tinha morrido? Certa vez eu fui a um cemitério, eu era pequeno ainda, deveria ter uns 10, 11 anos de idade, quando a minha mãe me levou lá em Minas Gerais para ir à sepultura da minha finada avó. E quando nós estávamos adentrando aquele cemitério, ali no sul de Minas, nós percebemos um cheiro insuportável. Uma das tumbas ali, das gavetas que tinham naquele cemitério, ela foi mal fechada com cimento e uma fresta ficou aberta e um cheiro terrível estava tomando conta daquele lugar tão forte que nós não conseguimos adentrar até a sepultura da minha avó. Tivemos que voltar. Agora, pensa em alguém que está vivo, mas está cheirando tão mal quanto um defunto em decomposição. Este era o leproso, ou era a condição do leproso. Você imagina Jesus com a multidão descendo a montanha e esse leproso se aproxima, essa carcaça humana viva, cheirando mal, um odor tremendo. As pessoas saíram correndo por vários motivos, não só pelo odor, mas com medo de se contaminar, de ficar condenado, porque a lepra era uma doença terrível. Mas Jesus não fugiu do leproso. Jesus permaneceu aonde estava. E isso é interessantíssimo, irmãos, porque quando o leproso se aproxima de Jesus nessa condição terrível, você percebe que há um esforço da parte dele para isso. E eu fico pensando, irmãos, quanto esforço nós temos feito para buscar a Deus? Esse homem era leproso, estava num leprosário, condenado à morte. Lucas vai dizer no seu evangelho que ele estava com o corpo tomado de lepra, era um estado já quase que terminal. Mesmo assim, ele fez uma força sobre-humana e foi até Jesus. A Bíblia diz assim, ó, um leproso aproximou-se de Jesus. Perceba, aproximou-se de Jesus com todo o problema, com toda a luta, com toda a dificuldade. E eu fico pensando em nosso contexto. Quantas vezes nós temos todas as facilidades possíveis e estamos cada dia nos distanciando mais de Jesus? Deveria ser o contrário. Nós temos todos os motivos e razão para nos aproximar mais e mais de Jesus. Mas parece que está sendo algo invertido em nossos dias.
Quanto mais privilégios, saúde, muitos têm carro, muitos têm casa, muitos têm uma condição de vida estável, muitos têm tudo que Deus poderia dar de bênçãos para cada dia estar mais próximos de Jesus, mas parece que a cada dia está mais longe de Jesus. Irmãos, não é só no problema, não é só na dificuldade que a gente tem que se aproximar de Jesus, porque você talvez está falando aí, pastor, é claro, esse homem estava leproso, estava condenado à morte, é claro que ele tinha que se aproximar de Jesus. Para um pouquinho, não é só diante da crise, da morte, do vale da sombra da morte, que eu tenho que me aproximar de Deus, eu preciso viver com Ele constantemente. E quando eu olho para essa história, e o esforço que eu imagino que esse homem fez para ir até Jesus, eu penso em toda a facilidade que nós temos. E o esforço mínimo que nós fazemos hoje, ou deveríamos estar fazendo, mínimo para se aproximar de Jesus, e muitos nem o mínimo têm feito. É claro, hoje nós estamos aqui pela internet. E é muito interessante a tecnologia nos possibilitar cultuar a Deus, estarmos juntos estudando a palavra via internet. Mas deixa eu dizer para você, qual foi a última vez, você que está assistindo comigo aqui agora, qual foi a última vez que você foi à igreja? Você tem frequentado regularmente os cultos no templo, na igreja? Ah, pastor, na internet só para mim está bom demais. Não está, não. Existe um mandamento na Bíblia que diz assim: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Ainda mais quando sabemos que o dia se aproxima, que Jesus está voltando. Então, queridos, é tempo de nós sim termos culto na internet. Não há nenhum problema com isso, mas termos muitos cultos na igreja, e participarmos das reuniões da igreja também, não só da internet. Porque eu corro o risco de se tornar insensível para as coisas de Deus. Nenhuma desculpa haverá para aqueles que têm tido saúde e oportunidades e não estão se aproximando de Jesus. Por isso eu faço um apelo para você. Busque a Jesus. Se aproxime de Jesus. Sabe por quê? Olhe bem nos meus olhos, porque eu estou olhando bem na câmera aqui para ficar olhando nos seus olhos. Sabe por quê que nós temos que se aproximar de Jesus? Porque Ele é a única solução para a nossa vida. Entendeu? Eu não vou nem dizer que Ele é a única solução para o teu problema. Porque quem sabe você agora está numa vida bem estável, não está passando por grandes problemas. Mas eu quero dizer que Jesus é a solução não só para os problemas, Ele é a solução para a sua vida. E se você for racionalizar, a sua vida é um problema. A minha é um problema. Sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós algo chamado pecado. E o pecado nos separa de Deus. Cria um problema. E se Jesus não entrar em nossa vida, se Jesus não fazer um milagre em nós, nós estaremos perdidos. O leproso estava com todas as desvantagens para ficar no cantinho dele e dizer assim: ah, vou morrer aqui. A minha doença já é terminal. Meu corpo já está tomado pela lepra. Eu estou cheirando muito mal. As roupas que eu visto não são dignas. Eu estou excluído da sociedade. Eu vou ficar no meu cantinho e vou esperar a morte. Ele não poderia dizer isso? Sim. Mas ele entendeu que Jesus era a única solução para a sua vida. Ei, olhe bem para mim. Não importa quem você é, o que você esteja fazendo, qual seja a sua condição, Jesus é a única solução para a tua vida. Por isso, independente de qualquer coisa, diante dos problemas, principalmente, não fuja de Jesus, não corra dele. Mas diante das lutas, mais do que nunca, faça como o leproso fez. Corra para Jesus. Se aproxime de Jesus com todo o problema, com todo o mau cheiro, com toda debilidade. Mesmo que os médicos não vejam solução para o teu problema, busque a Jesus.
porque ele terá a solução. A Bíblia diz que aquele leproso se aproxima de Jesus. E o que ele faz quando ele se aproxima de Jesus? Isso aqui é interessante. A Bíblia diz, ajoelhou-se diante dele. Na sua tradução deve dizer assim, adorou. Você sabe o que significa adoração? Adoração significa uma atitude positiva do homem que reconhece a maneira como Deus tem trabalhado para salvá-lo. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo que Deus está trabalhando para a minha salvação. E porque Deus está trabalhando para a minha salvação, eu vou dar a Ele louvor, glória, eu vou dar a Ele o melhor de mim, eu vou me entregar plenamente a Ele, eu vou adorar a Deus. Adoração é isso, é uma resposta positiva do homem à iniciativa salvadora de Deus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que esse leproso fez ao encontrar Jesus foi adorar, foi se prostrar, foi reconhecer quem é Deus e quem ele é. E olha que interessante, gente. Diz assim a Bíblia: o leproso diz, ajoelhou-se diante dele, adorou e disse: Senhor, se queres, pode me curar. O Senhor pode me deixar limpo. Agora, para mim é fascinante a maneira como ele diz aqui: Senhor, se queres. Qual é a passagem da Bíblia que nos lembra uma frase semelhante a esta? Isso mesmo, Jesus no Getsemane. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Foi isso que o leproso disse. Senhor, não faça a minha vontade. Eu sei que o Senhor pode, que o Senhor é todo-poderoso, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Se queres, pode tornar-me limpo. Sabe, a maneira como ele se dirige a Jesus aqui nos ensina muito, nos ensina a ser sensíveis ao lidar com Deus. Por que muitas vezes você cobra de Deus uma coisa? Cuidado, Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Ele mantém a sua vida. Então, quando você for orar, não determine nada para Deus. Não coloque Deus na parede, mas faça como o leproso fez. Ore de maneira sensível. Senhor, se quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode me tornar limpo. Transforma-me, Senhor. Purifica. Cura. É a cura que eu preciso? Então, Senhor, se for da tua vontade, cura a minha doença. Cura o meu mal. Entendeu? Sabe, queridos, a resposta de Jesus ela é tremenda. Jesus, então, vai responder e Jesus vai dizer, na verdade, a Bíblia diz que ele não diz, ele estende a mão. Jesus estende a mão e toca nele. E diz, eu quero, seja curado, fique limpo. Irmãos, o maior desejo de Deus, guarda no seu coração o que eu vou dizer, o maior desejo de Deus é nos tocar e curar a nossa vida. O maior desejo de Deus é expurgar de nós todo o mal, tudo aquilo que nos debilita, que nos deixa em uma condição longe do Senhor. O maior desejo de Deus é nos limpar, é tirar de nós toda nódia do mal. O maior desejo de Deus é tocar e curar. E você talvez pergunta, pastor, mas por que Deus não está curando como antes? Por que os hospitais muitas vezes estão cheios? Por que o sofrimento, a dor, a tristeza? Gente, há várias respostas do porquê há sofrimento. Então, nós podemos sofrer simplesmente porque nós somos pecadores. Sabia? Nós podemos sofrer simplesmente porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Jó sofreu porque ele estava num grande conflito e Deus usou ele como instrumento para mostrar
para Satanás que há pessoas na terra que são fiéis, a despeito das lutas, das dificuldades, dos problemas. E pessoas que são tão fiéis que estão dispostas a depor a vida, se for preciso, para continuar honrando e bendizendo o nome de Deus e glorificando o nome dele. Agora, eu posso sofrer também por uma escolha que eu faço. E muito do nosso sofrimento, gente, é porque nós escolhemos. Sabia disso? É isso mesmo. Então, tome cuidado com as suas escolhas. Busque a Deus antes de tomar as suas decisões. E certamente o Senhor abençoará as suas escolhas. Esse homem estava leproso. A lepra o segregou da sociedade. A lepra fez dele um moribundo, mal cheiroso, uma carcaça humana. A lepra condenou ele à morte. Mas ele entendia que em Jesus havia vida e ele correu para Jesus. Ele se aproximou de Jesus, ele adorou a Jesus e ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas faça a tua vontade. E se você fizer um pedido semelhante a esse, e se muitos que estão me ouvindo agora, mesmo que seja num leito de hospital, fizeram um pedido como esse homem fez, reconhecendo quem é Deus, quem é o poder, quanto Deus é poderoso, e de maneira humilde se colocar em suas mãos, ei, não há impossível para Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai operar a cura, o milagre. Porque o maior desejo dele é tocar e restaurar. Pastor, mas por que o senhor disse se for da vontade? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. E no final das contas, ele sabe o que é melhor para nós. Sabe, eu li um texto de Ellen White esses dias que ela diz assim: nem todos serão curados. Alguns serão postos a dormir diante das enfermidades, das lutas desse mundo. E não pense você que essa pessoa não tinha fé, porque bem-aventurados são aqueles que desde já dormem no Senhor, descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe a nossa estrutura e conhece que nós somos pó. E se Deus entender que a gente tem que passar por lutas aqui, sofrimentos e dor, confia, porque no final Ele te fará vitorioso. Ainda que a gente não passe pela cura completa de uma doença física aqui, Ele um dia vai nos ressuscitar se nós morrermos. E nós ressuscitaremos transformados, para nunca mais dor, sofrimento, tristeza ou morte, e viveremos com Ele para a eternidade, eternamente. Tenha essa promessa no seu coração, confia. Mas Deus é poderoso e se Ele quiser, Ele vai fazer. Foi o que Ele fez com esse leproso. Ele diz: sim, quero, seja curado. E imediatamente, a Bíblia diz, ele ficou limpo da lepra, ele ficou curado. E quando ele então fica curado, Jesus dá a ele duas ordens, uma negativa e uma positiva. Uma vez que o homem está curado, Jesus diz para ele agora no verso 4, então disse Jesus: não conte isto a ninguém. Por que Jesus pede para que ele não conte para ninguém? Em outros milagres, Jesus fez a mesma coisa. Ele curava e dizia assim, ó, não conte isso para ninguém. Por que Jesus fazia isso? Você sabe por quê? Porque os judeus da época de Cristo, eles criaram uma expectativa quanto à vinda do Messias. E uma expectativa contrária à realidade da profecia na palavra de Deus. Eles acreditavam que o Messias viria como um guerreiro vitorioso, subjugando os poderes políticos da sua época e estabelecendo o seu reino. Então, quando Jesus agora, veja, foi apresentado a pessoa do rei, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus, do capítulo 5 ao 7, os princípios desse rei e desse reino de Jesus. Agora, do capítulo 8 e 9, é o poder desse rei que está sendo demonstrado de Jesus.
Mas Jesus não quer que eles tenham a compreensão que ele é o cumprimento da expectativa escatológica errada que os judeus tinham. Ou seja, Jesus não queria que eles olhassem para ele e dissessem: ah, sim, é esse aí, ó, o Messias guerreiro que vem para subjugar com seu poder tudo e todos, não só os poderes do mal no ambiente espiritual, mas também os poderes políticos. Então Jesus não quer criar expectativa. Ei, Jesus não quer holofote. As pessoas gostam de holofote, é ou não é? E hoje, com as redes sociais, isso é nítido na vida de muitas pessoas que não param de postar os seus próprios selfies, as suas próprias imagens. As pessoas amam holofote, mas Jesus não apreciava holofote. Então, Jesus não queria que ele divulgasse, para não alimentar as expectativas erradas que os judeus tinham. Mas Jesus depois dá uma ordem positiva, e eu vou terminar aqui, ele diz assim: vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isto servirá como testemunho. Jesus diz: olha, primeiro, não diga o que aconteceu, não saia contando, não fica criando expectativa. Eu não quero holofote, ok? Agora tem uma coisa: vai e cumpra a lei. Vai agora e obedeça a lei. Gente, a história desse leproso não é a nossa história de conversão? Para um pouquinho e pensa. Jesus nos encontra, muitas vezes, na verdade, não é nem Jesus. Jesus nos encontra, mas nós corremos, nos aproximamos dele. E nós estamos leprosos, porque a lepra é símbolo do pecado. Mas, de alguma forma, Deus nos atrai e a gente se aproxima de Jesus. Mas nós somos pecadores. E o pecado nos definha, nos deixa como uma carcaça humana mal cheirosa. E muitas vezes o pecado nos leva à depressão, a uma condição de ficar no nosso cantinho escuro esperando a morte. Mas Deus nos atrai, nós saímos dali, vamos até Jesus. E quando a gente chega até Jesus com o espírito correto, quando nós adoramos a Jesus, quando nós reconhecemos quem Ele é, o poder que Ele tem, e de maneira humilde nós dizemos: Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, faça um milagre na minha vida. Sabe o que Jesus faz? Jesus diz: eu quero. Jesus coloca a mão e faz o milagre. E esse é o nosso processo de conversão. Jesus nos justifica. E agora que ele justificou, o que ele quer? Ele quer que você e eu cumpramos a lei. Ele quer que eu e você vivamos a lei, os princípios de Deus para a nossa vida. Entendeu? É isto. E se você se aproximar de Deus como esse leproso se aproximou, se você clamar pela cura, se você clamar para que Ele faça conforme a vontade dEle, tenha certeza, a vontade dEle vai ser feita na sua vida. E a vontade dEle será o melhor que poderá ser realizado na sua existência. Por isso, nesse momento, eu faço um apelo para você. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Primeiro, reconheça que você é pecador, que você é um leproso, uma leprosa, e que precisa ser purificado. Agora que você reconheceu, corra para Jesus, se aproxime de Jesus. Não fique longe de Jesus, estude a Bíblia, faça oração, vá até a igreja. Não fique longe, se aproxime de Jesus e clame conforme a vontade dele para que ele purifique você. E o maior desejo dele vai ser dizer: eu quero ser limpo. E ele vai libertar você e vai dar para você uma nova vida, mesmo não tendo ainda tirado plenamente o pecado de você, mas ele vai mortificar o pecado e ele vai te dar a natureza espiritual para você obedecer à lei e andar em novidade de vida. Não quer você tomar essa decisão agora? Certamente. Que Deus te abençoe. Já já eu vou orar por sua vida, eu vou orar para que Deus opere a cura física, espiritual na sua vida,
nesse momento. Os momentos agora eu vou abrir para o Cleiton e já já eu volto para orar com você de modo muito especial. Não vai embora, fica aí, porque Deus está fazendo uma obra poderosa na sua vida. Obrigado ao pastor Eberton. Muito bom, né, pastor Eberton? A gente ler a Bíblia, aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pastor, Amém. uma pessoa querida aqui, ó, está assistindo lá em Rio Branco, no Acre, né? A Nice Correia. A Maria Souza também pedindo pelos filhos Aline, Charles, Arlen, Alícia. A irmã Rosângela citando aqui que sábado que vem é um dia muito especial que comemora a Igreja Acolhedora, né? Muito obrigado, irmã Rosângela, nossa diretora da recepção. E todo sábado, né, irmã Rosângela? Nossa igreja é uma igreja acolhedora. Deus abençoe seu trabalho também, viu? Nós temos aqui a irmã Dirlene, que pede oração para um bebê, o sobrinho Bernardo, e pelo bebê Davi, que vai fazer uma cirurgia de hérnia. Vamos orar por esse bebezinho. Nós temos aqui a Eudina Decol, falando amém, Maranata. O José Sidney, lá de Alto do Paraíso, no Paraná. Também a irmã Noêmia, pedindo pela família. A irmã Juscelia também, pedindo, né, para Deus nos ajudar a entender a sua palavra. Obrigado, Juscelia. A Miriam Gonçalves também, lá de Curitiba. Que bênção, né? O pessoal de Curitiba acompanhando. A Isabel Barbosa também. Que Deus nos ajude. E ela cita aqui que ela está desempregada, né? Tem duas crianças. Isabel, estaremos em oração. Eu não sei qual que é a cidade que a irmã está falando aí, né? Mas nós temos aqui também a irmã Thelma, nós temos o Diego Antônio, de Belém do Pará, e ele está assistindo o culto pela primeira vez, né, Diego? Mora em Belém do Pará. Que Obrigado, viu, bênção. Diego? Fica com Deus, querido. Também a Terra Tereza. abençoada. Amém, muito bom. Tereza Padilha, ela foi sábado aqui na igreja, né, Tereza? Que bênção, né? Você está conosco aqui a cada sábado, né? A Cidinha Penacchione também. Deus abençoe todos nós. E, e ela citou aqui que o pastor fala aos nossos corações. Obrigado, Cidinha, também. A Tereza Padilha, só não vai quando está chovendo, né? E, então, muito bem, viu, Tereza? Nós temos aqui a Márcia Helena também, está conosco aqui. Muita tristeza, mas é por dificuldade de locomoção. Então, vamos orar por ela, né, Márcia? Vai dar tudo certo, tá bom? Edilson Vieira, o pastor Paulistina também, citando o nome aqui do Diego Antônio, parabéns por estar participando, obrigado. Mariângela também. O irmão Diego citando aqui, né, que agradece, né, o carinho aqui dentro do chat, né, que aqui os irmãos, eles se abraçam dentro do chat aqui, né? Também a Rosângela, José Sidney, a Miriam Gonçalves, a Tereza, só vou citar o nome agora, irmão Álvaro Hertal, lá do Paraná, pastor Paulo Estina agradecendo aqui também o pastor Eberton pela mensagem, a tia Esther também, a Lúcia, Tereza Padilha, Jesus é a nossa rocha e o escudo da vida, obrigado, Tereza. Também nós temos aqui a Neide, também a Maria Josina, a filha que se encontra internada numa UPA. Maria Josina, em oração pela sua filhinha, tá bom? Deus te abençoe, querida. Eudina Decol, Gisélia, Maria Tereza, pedindo oração pela família. Lá do Paraguai acompanha a gente, a Maria Tereza. Augusta, a Laura Martins, citando o nome aqui das irmãs Dulce e Luzia. Também nós temos aqui a Maria Ângela, saúde do papai José Maria, lá de Belém do Pará. Tereza Padilha, Helena Fernandes, Paulo Afonso e Elizabeth Melo, que citou aqui vários nomes, o Marcos Castro, Bianca, Edna, Felipe, Carolina, Libertação e Conversão, e também a Zélia Santina Correia da Silva e a Adriana, que escreveu nesse momento, né? Pela filha Ellen e seu bebezinho. Pastor, esse é o momento da oração especial, né? Quantas pessoas acompanhando a gente. E é uma bênção porque o sermão, né, pastor, ele continua. Amanhã ele fica ali no canal, depois ele vai, o pessoal pode replicar, pode assistir.
Então, nesse momento aí, pastor, eu peço para o senhor aí orar, né, por todos esses pedidos especiais, pelas famílias da igreja também, e que Deus o abençoe aí também. Amém. Vamos orar então? Nosso Deus e eterno Pai, obrigado por estudar a tua palavra com essas pessoas queridas que nos acompanham aqui nesse canal. Ó Senhor, toma cada uma delas em tuas mãos, o Senhor as conhece. Temos aqui no nosso chat muitos pedidos de oração, pessoas clamando por sua saúde, pela saúde dos seus familiares, alguns precisando de uma porta de trabalho a ser aberta, outros, Senhor Deus, precisando que o Senhor dê sabedoria na educação dos filhos, no cuidado com a família. Ó Senhor, toma todos eles em teus braços de amor. Hoje nós estudamos sobre a cura desse leproso e nós nos identificamos com ele, porque nós também somos leprosos no sentido de que a lepra é símbolo do pecado, nós somos pecadores. E nós, Senhor Deus, precisamos, à semelhança dele, fazer o que ele fez, nos aproximar de Jesus. Não é para fugir de Jesus, é para estar pertinho dele, é para frequentar os cultos da igreja, é para estudar a Bíblia, é para orar todos os dias. Ó Senhor, à semelhança dele, nós precisamos nos aproximar de Jesus com tato, entendendo quem é Deus e quem nós somos e clamando para que seja feita não a nossa vontade, mas a vontade dele em nossa vida. E quando nós fizermos assim, com o coração humilde diante da soberania, da grandeza de Deus, ele estenderá a sua mão. Ó Senhor, obrigado por saber que o Senhor está ansioso por nos tocar. E o seu toque traz conforto, traz consolo, traz esperança. O seu toque traz cura, traz libertação, traz salvação. Ó Senhor, toca agora esse teu filho que ora comigo. Toca agora essa tua filha que ora comigo, aonde quer que estiver. E, Senhor, realiza o teu querer e vontade na vida dele e na vida dela. Limpa, purifica de todo mal e dá a esse teu filho, dá a essa tua filha a oportunidade de viver cumprindo a sua lei e fazendo a sua vontade. Eu os coloco em tuas mãos agora, na certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.